A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou deixar vocês com essa imagem no atardecer, né? Atardecer e anoitecer. O farol já ligando ali e a imagem já fala por si própria. Boa tarde, irmãos. Eu sou a irmã Ana Cláudia. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem poderosa da parte do Senhor. Eu escrevi, tá, aqui, mas eu vi um pouquinho tarde, aqui eu não tenho luz e, na verdade, eu não vou conseguir ler tudo. Mas eu vou deixar algumas coisas, somente vou contar e amanhã eu vou fazer um vídeo mais completo com os detalhes, tá? Porque foi na manhã de hoje, no dia 6 de fevereiro de 2025. O Senhor, Ele me deu uma experiência maravilhosa, sobrenatural, e eu me sinto na obrigação diante do Senhor de compartilhar com o povo de Deus. Vou fazer um vídeo bem rápido aqui, somente para contar o que está acontecendo. Então, irmãos, eu tenho pedido muito para o Senhor, para Ele me mostrar a minha posição onde Ele quer que eu esteja, né? E o Senhor tem me dado realmente muita visão, assim, nesse sentido. Não, creio que o Senhor não está falando exatamente com uma pessoa individualmente. O Senhor tem falado com todo o seu povo. Eu estou sentindo tantas coisas maravilhosas, por exemplo, coisas que o Senhor tem falado para mim, Ele tem falado para outros irmãos na nação dos Estados Unidos, no Canadá, e são com as mesmas palavras. Então eu, louvado seja Deus, vou tentar ser mais direta. Eu tenho tentado, né, fazer essa direção na qual o Senhor tem me colocado. E glórias a Deus, o Senhor tem cuidado de tudo nos detalhes. O Senhor tem me levado a encontrar pessoas que estão, vamos dizer assim, ovelhas perdidas da casa do aprisco do Senhor. O Senhor tem feito coisas assim bastante aceleradas. E eu tenho percebido que é um tempo muito acelerado, muito acelerado. E não tenho dúvida que o Senhor Jesus, Ele vai vir a qualquer momento, irmãos, a qualquer momento, sabe? Eu não tenho, assim, a mínima dúvida, sabe? Não me cabe a menor dúvida. Então, tem pessoas que ficam com aquela posição de pré-tribulacionista. Eu não me posiciono por aí. Eu me posiciono que eu tenho que estar na posição e com as minhas vestes espirituais preparadas. E é isso que eu tenho percebido que o Espírito Santo tem falado para mim. Não importa se é antes ou depois, o que importa é a sua posição. Vou focar aqui um pouquinho mais. Desculpa, meu telefone não é muito... Deixa eu focar um pouquinho mais para vocês. Tá um pouquinho longe, né? Agora. Desculpa, que o telefone não é dos melhores, não. Então ele embaça a imagem agora. Então, queria que vocês ficassem assim, desfrutando um pouquinho dessa imagem, compartilhando aqui comigo. Essa manhã eu fui despertada às 6, sobre as 6h30, 7 menos 15 para as 7, mais ou menos assim, era mais ou menos o horário. Eu não vi, mas eu senti no meu espírito, né? Porque é como que senti no espírito que era esse horário. E eu sei exatamente que era esse horário, sim, até pelo que aconteceu, né, no espiritual. Então eu fui ao banheiro e eu senti o Senhor dizendo para mim, eu quero falar com você. Eu quero falar com você. E aí eu ia até me colocar de joelhos para oração. E aí o Senhor disse, não, volta para a cama porque eu quero falar com você. Tá bastante difícil aqui de focar. Meu telefone é muito... Agora, eu quero realmente falar com você de uma maneira... Eu quero te fazer ver, né? Eu senti que o Senhor queria me fazer ver algo. E eu me coloquei ali, nossa, eu fui dormir, né? Voltei a dormir. Na verdade, deitei sem a intenção de dormir. Na verdade, eu ia me ler a palavra de Deus, fazer o meu devocional. Mas aí o Senhor como que
Não está bem a minha câmera, eu quero focar ela, me desculpe, de verdade, a mensagem assim fica muito embaçada agora. Se ficar mais quietinha a mão, se não ficar enrolando aí, ficar atontando os irmãos. E aí, irmãos, eu realmente me coloquei ali na posição e o Senhor me apagou. E eu fui levada para uma cena na qual eu estava dentro de uma sala de aula, né? Nessa sala de aula tinha ali um professor e duas moças, e eu tinha que fazer um teste. E nesse teste, eu sentia que eu não estava lembrando de nada do que eu tinha aprendido ali. E eu ficava bastante preocupada com aquela situação. E, de repente, o professor era muito calmo. Certamente, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Era o Espírito Santo, certamente. Depois eu vou desenvolver isso com o que eu escrevi, para vocês compreenderem. Bom, e aí eu era levada por aquelas duas moças. E uma delas se chamava Diana, tá? Guardem esse nome, amanhã eu vou revelar o que o Senhor me mostrou. O nome da moça se chamava Diana. E eu dizia para ela que eu tinha que terminar aquele teste, mas que eu estava com vergonha de copiar, né? Porque, na verdade, eu sentia como que se eu copiasse delas, eu estava, na verdade, correndo o risco de errar. Eu tinha que aprender antes de fazer o teste, com alguém que soubesse. E aí eu falava de um rapaz, ou um moço, que chamava Diego. Eu falava para ela, já que a gente vai sair, vamos ver o Diego. Guarda esses dois nomes, irmãos, que amanhã eu vou mostrar, tá? Diana e Diego. E aí eu ia até uma casa que estava ali, esse rapaz, o Diego, ele tinha como uma motorhome, não sei se era uma Kombi exatamente. Bom, e eu dizia que ele não morava naquela casa, ele morava no caso, no motorhome que estava ali naquele terreno. E aí eu chegava, apresentava os dois, a gente conversava, e ele bastante educado, eu perguntava, você pode me ensinar, né, o que caiu no teste? Ele falava sim. Aí eu buscava ver com aquele professor se eu podia ser ensinada pelo rapaz antes de fazer o teste. Ele dizia, sim, ele pode te ajudar, ele pode te ensinar, mas ele não pode fazer o teste por você. E aí eu, naquele caminho que eu ia fazendo para ir buscar o teste, né, que estava naquela sala de aula, quando eu fazia aquele caminho, eu encontrava com 10 moças. E essas 10 moças, de repente, eu estava numa parte que era de dia e fazia sol. E aquelas moças, de repente, o cenário mudava, o cenário da rua mudava. Elas estavam num lugar que era noite, muito escuro. A única luz que iluminava ali era o poste. E estava chovendo, mas elas estavam muito alegres, as primeiras que estavam na frente, principalmente, né, que eu percebia que elas levavam mais reflexo da luz, por isso que, no meu entendimento, para mim, representa as 10 virgens, as que iam na frente eram as prudentes, e uma delas me lembrava uma moça chamada Anne, que eu conheci no meu passado, e eu dizia, nossa, a Anne não me conheceu. E, bom, eu ficava naquela situação ali e, de repente, irmãos, eu sentia como que uma força me absorvia para cima, me chupava mesmo, uma aspiradora, assim, né? Me levava para cima. E, de repente, eu me via e também vivia. Eu vivia que as minhas roupas, é muito forte, as minhas roupas, elas se desplumavam do meu corpo como uma folha que cai de uma árvore. E ao mesmo tempo que as minhas roupas caíam, né, eu fazia como o meu corpo, ele fazia um giro 380 graus aproximadamente, e era como que um vestido ou uma bata, eu não sei explicar exatamente, era como uma bata, um vestido, irmãos, era iluminada, mas iluminada era um branco iluminado, sabe, que era alvo mesmo, alvo como a neve, mais alvo que a neve, como diz. E aquilo caía sobre o meu corpo e encaixava como se fosse umas luvas, uma luva que entra numa mão, sabe? Mas aquela luva assim que entra sem esforçar, sabe? Que encaixa perfeitamente, assim que você bota a mão assim, ela encaixa. Pois aquele vestido ele caía no meu corpo e nesse momento o meu corpo ele dava um giro 360 graus e, claro, eu começava a ficar maravilhada, né, irmãos? Porque eu percebia que aquilo era um arrebatamento para mim. Eu dizia, eu estou sendo arrebatada, olha, eu queria que as pessoas vissem ao meu redor, mas não tinha ninguém.
E eu começava ali a glorificar a Deus, né? E, nossa, sabe, não dá para explicar, não dá para explicar o sentimento, né? É um sentimento de extrema felicidade, eu não sei explicar, não se pode, não existe no sentimento humano que eu senti, né? E naquele momento, não somente eu flutuava, eu comecei a voar eu comecei a voar, mas voar mesmo com uma velocidade que eu falava, meu Deus, eu estou voando. E nesse momento eu fui levada para uma espécie de, não sei se era terceiro céu, eu fui levada para um nível entre as nuvens, mas não era atmosfera, era um nível, eu não sei se era uma dimensão, eu não sei se era um terceiro, quarto céu, eu não sei explicar, E dali eu não via o mapa do mundo, né? Eu também não via o globo terrestre, eu via como se fosse as nações, só que elas estavam repartidas por blocos, sabe? Eu não sei explicar bem, mas elas eram blocos, eu sabia que eram as nações, sabe? E daquele momento, assim, desde cima, aquela visão, era como que eu via aquelas nações, assim, por blocos, e eu sabia que eram nações, e eu até podia ver até o símbolo de cada bandeira, né? E de repente, eu sentia como que alguém apertava um botão no meu esternão, sabe? Que é esse buraco que a gente tem aqui no meio, assim, entre o coração, né? O osso do esternão. Eu sentia como que alguém apertava um botão, irmão. Alguém conectava um botão em mim. E saía, irmãos, de dentro de mim louvado seja Deus, aleluias. Ai, glórias ao teu nome, Senhor. Ai, irmãos, eu hoje passei o dia tão temerosa de tudo isso. Conectava um botão, irmãos, e era uma força, uma voz, irmãos, uma trombeta tão forte, né? Já está escurecendo aqui. Uma trombeta tão forte, assim, que saía de dentro de mim. Irmãos, conforme aquela força daquela pressão saía a minha voz proclamava e dizia em espanhol, tá? Eu vou dizer em espanhol e depois eu falo em português traduzindo. Dizia assim: Cristo viene pronto. Cristo já está chegando. Irmãos, era tão forte, mas tão poderoso aquilo. E conforme aquela voz, aquela força que saía de dentro de mim, ela ia projetando e eu não sei explicar se isso só pode ser comparado. Eu senti o Espírito Santo dizer para mim que isso é a velocidade do som. Eu não sei o que é velocidade do som, mas eu senti o Senhor falar para mim depois, né, durante o dia orando, o que você viu foi a velocidade do som. Porque eu sei que existe a velocidade da luz, né, mas a velocidade do som, então, conforme aquela velocidade do som ela ia penetrando, irmãos, eu percebia que aquilo ia rompendo muralhas, ela ia rompendo as barreiras, ela ia entrando dentro daqueles lugares, ela ia como se fosse por ondas sonoras, né? E ela ia de ponto em ponto, sabe, entrando ali dentro daquela visão ali. Louvado seja o santo nome do Senhor, glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus. E, oh glórias, eu era retirada dali assim com muita rapidez, muita agilidade. E nesse momento eu ouvia, né? E ao mesmo tempo era como que entrava em mim um cântico de louvor. E o cântico de louvor dizia assim, eu vou falar já em português diretamente, era em espanhol, tá? Era em espanhol dizia assim: Cristo viene pronto, Cristo já vem. Ele me dijo que diga que ele já viene. Ele me disse que eu diga que ele já vem. Não há mais tempo a perder.
Não há tempo, não há mais tempo a perder. E eu dizia, não há mais tempo a perder. Você deve decidir, você deve tomar a decisão. Em espanhol é diferente, né? Tu deves tomar a decisão para tu salvação. Aqui em espanhol até rima, né? Então dizia, você deve tomar a decisão para a sua salvação, para receber a sua salvação. Era mais ou menos isso, irmãos. E aquilo era um cântico que entoava dentro de mim. E eu saía voando e louvando aquilo, sabe? Pelos 4 cantos. E eu lembro que eu falava para muitas pessoas mesmo. E voando, irmãos, voando, muito acelerada. Eu acho que é o tempo que o Senhor está mostrando, né? O Senhor está mostrando o tempo que a noiva, que a igreja, ela já não tem mais tempo. E o Senhor me deu alguns versículos, tá? Alguns versículos bíblicos. Eu vou deixar até aqui para os irmãos. Amanhã eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Que já está escurecendo aqui. Já escureceu, na verdade. E de repente, eu só vou deixar essa última parte. Tinha um senhor, e esse senhor, eu parava e ele estava entre um bar. Me parecia que era um bar até típico aqui da Espanha, né? Ele estava em um bar. E a calçada. E aí eu parava no ar, irmão, como se eu estivesse sendo suspendida mesmo até isso o Senhor me revelou, irmão, na palavra que forte. Eu tava como que alguém me sustentasse do meu tornozelo, né? Como se eu estivesse flutuando assim pelos tornozelos mesmo. E aí eu chamava ele e eu falava para ele, eu dizia, Jesus está voltando, eu dizia, entrega a sua vida. E ele como que ele ficava cocheando em 2 pensamentos, ele ficava cocheando em 2 pensamentos. O Senhor me deu Tiago 4:8. Ó pecadores, limpar de mão, e vós que cocheais em 2 pensamentos são chamados para a igreja também, irmãos. E ele ficava assim parado, e ele olhava para mim e ele dizia, eu dizia, olha, Jesus está voltando. E ele olhava, ele até, sabe, olhava e via, ouvia, mas ele não entendia. Então eu dizia para ele, você não está vendo? E ele dizia, sim, você está voando, você está flutuando. Ele dizia, como você faz? Eu dizia, não sou eu. Eu dizia, não sou eu, é ele, é o poder dele em mim. Eu dizia, e você também pode, vem. Eu dizia para ele, vem, ele também vai, ele vai te erguer. Eu falava, vem aqui. Irmãos, ele olhava para mim assim e simplesmente ele virava e dizia, agora não. E ele entrava dentro do bar. Oh, glórias a Deus, meu Pai eterno. Senhor, Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, 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 Senhor. Aleluias. E aí eu despertei, irmãos, eu acordei, tá? Eu acordei. Eu vou deixar somente os versículos bíblicos aqui, porque eu já estou com pouca bateria. Eu vou deixar alguns versículos bíblicos, olha. O Senhor me deu, Ele já tinha me dado. Então, nesse momento eu voltei, né, ali, eu orei, o Senhor me deu. Daniel, capítulo 9, do versículos 18 e 19. Depois o Senhor me deu a referência, do versículo 19, o Senhor me deu a referência em Romanos. Um momentinho, deixa eu ver aqui, deixa eu conferir exatamente, porque... Pera... Sim, Romanos 10, 12. Depois o Senhor me deu aquela referência que está em Apocalipse 19, 7. Eis que a sua noiva já está preparada e ela foi vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro. E agora à tarde, eu orando ao Senhor e lembrando daquela cena do homem, o Senhor disse... Purificai-vos, purificai-vos. E me deu aquela passagem que está em Tiago 4. Tiago 4, se eu não me engano, 4:9. É que eu quero ver aqui, pera um momentinho. Que diz, vós pecadores... eu tinha marcado aqui, só que eu tô sem lanterna, tô sem nada, não posso nem enxergar aqui, irmãos, de verdade. Tá muito escuro. Mas amanhã eu vou fazer um vídeo mais completo.
Eu só vim aqui fazer esse vídeo porque eu disse para o Senhor que eu ia fazer esse vídeo ainda hoje. Eu tô sentindo assim muita pressa em falar. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Depois eu faço um outro vídeo mais curto dando os versículos. Amanhã eu vou fazer tudo, que está tudo escrito, apontado. Só que a gente, né, na correria, trabalhando, fazendo as coisas. Mas eu só vim porque realmente eu prometi ao Senhor e eu não posso deixar passar. Deus abençoe poderosamente no nome de Jesus. Deus abençoe meus irmãos. Fita os olhos no Senhor, irmãos. Fita os olhos no Senhor. Jesus Cristo está voltando a qualquer momento, irmãos. A qualquer momento. O tempo está acelerado. O relógio foi acelerado. E o Senhor está nos chamando para esse tempo, para que a igreja esteja proclamando nos 4 cantos da terra. O Senhor está derramando autoridade sobre nós. Ele me usou como uma pessoa ali figurativa, mas é a igreja, irmãos. O Senhor está nos chamando para este tempo. Deus abençoe no nome de Jesus a cada um dos meus irmãos. E se o Senhor realmente confirmar sua palavra, em breve nós vamos nos ver e nos dar um grande abraço, irmãos, porque nós vamos estar... Eu não sei nem explicar a felicidade. Eu estou muito feliz, eu não estou triste, eu estou feliz, tá? Eu choro de felicidade. Deus abençoe no nome de Jesus.